Já nesse clima de carnaval, mas olha só, você sabia que o calor em excesso pode aí prejudicar a saúde do nosso coração e que essas altas temperaturas podem aumentar também a espessura do nosso sangue? Nós vamos conversar agora com a cardiologista Elaine Coutinho e saber mais sobre esses cuidados e como controlar em casa esse risco. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Prazer, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite, para falar sobre esse tema que é tão importante, né? Que é sobre, sim, esse calor excessivo que pode realmente alterar o bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular. Exatamente. Doutora, explica pra gente, as pessoas que já são hipertensas, ela tem esse risco maior? Veja, eu gostaria de começar definindo que, assim, a nossa pressão arterial ela é determinada por alguns motivos, né, por alguns fatores, e dois deles são o volume de sangue circulante e a situação dos nossos vasos. Então, se os vasos estão contraídos ou se os vasos estão dilatados. Agora, no calor, por um motivo assim, de defesa do nosso organismo, acaba que a gente perde, né, por suor, uma quantidade determinada de líquido e também os nossos vasos ficam mais dilatados. Então, dessa forma, a nossa pressão arterial tende a cair. Então, é muito comum no consultório, nessa época do ano, os pacientes virem reclamando que a pressão está baixando, se não dá para tirar algum medicamento. E aí, lá para junho, julho, eles voltam relatando que a pressão voltou a subir, porque aí nessa situação de frio os vasos contraem, a gente diminui a perda de calor pelo suor e aí a pressão volta a subir. E doutora, agora com o calor, o risco de sofrer algum infarto ou derrame nessa época, ela pode ser maior? Na verdade, agora o que acontece não é tanto pelas crises hipertensivas, então pelo aumento da pressão, é o contrário, os hipertensos agora eles tendem a ficar mais protegidos. Só que o que acontece é que essa perda, né, de volume circulante e essa pressão baixa acaba que diminui o suprimento de sangue para os nossos órgãos vitais, então para o cérebro, para o coração, e alguns pacientes de fato podem ter infarto e AVC, mas pelo contrário, por uma diminuição do suprimento cardíaco pela pressão baixa. Entendi. E doutora Elaine, nós estamos recebendo mensagens aqui no nosso WhatsApp do Band Mulher de perguntas. Na verdade, vamos ver aqui, o Marcos Moraes, ele é de Americana, ele tá falando que ele é hipertenso e tanto no verão como no inverno ele só toma banho frio, que ele fica embaixo do chuveiro por muito tempo até o rosto ficar vermelho. Devo continuar fazendo isso? O Marcos Moraes de Americana. Marcos, agora no verão ainda isso não tem problema, porque acaba que você equilibra, né? Com o banho frio você faz a vasoconstrição dos seus vasos e a pressão tende a ficar normal, mas no inverno isso pode aumentar, pode piorar a sua pressão e de fato pode ser mais perigoso para você, tá bom? Uau! E doutora, agora a Rose Franco, ela é de Santa Bárbara do Oeste, ela tá falando que nos dias mais quentes, geralmente o nariz dela começa a sangrar. Isso pode ser um sinal de pressão alta? Tenho 42 anos e geralmente minha pressão está 12/8. Olha, não necessariamente está relacionado com pressão alta. Tem alguns pacientes que a crise hipertensiva faz romper algum vasinho mais sensível, né, do nariz, mas o que acontece é que no calor agora, mesmo nos não hipertensos, os vasos estão mais dilatados. Então, por essa dilatação é que tem o sangramento nasal. Uau. Além disso, o ar pode estar mais seco, né? E aí favorece do vaso ficar mais sensível. Entendi. Então, o vasinho do nariz, ele pode ficar sensível também? Pode, devido à diminuição da umidade, né? E por conta dele estar mais dilatado, favorece a ter sangramento. Entendi. Então, não necessariamente, né, o paciente hipertenso. Pode ser que o não hipertenso também tenha. Entendi. O meu às vezes sangra, viu, doutora? Então tem alguns pacientes que têm mais tendência. Exatamente. Doutora, agora temos mais uma, do Elson Godoy, de Campinas. Ele tá falando que o pai dele tem angina, está com 63 anos e tem pressão alta. E sente muito cansaço, falta de ar, dor no peito e formigões. O que acontece, né, além dessas situações, então, de que o nosso organismo agora no verão fica mais hipotenso, né, então tende a ficar com a pressão baixa. E os pacientes cardiopatas, em geral, fazem uso de diurético. Então, quer dizer, a gente já está numa situação de calor, em que a gente já tem uma quantidade de perda pela pele e ainda faz uso de diurético. Alguns pacientes desequilibram eletrólitos, né? Tendem a ficar com cãibra ou com sensação de cansaço por desidratação, tá bom? Exatamente. E doutora, então se hidratar é a forma então de cuidar da pressão arterial nesse calor intenso, é isso?
Olha, se eu puder recomendar faça uma hidratação boa, principalmente antes de fazer atividade. Calor não é uma desculpa para a gente não fazer atividade física, então pode ir antes das 9, depois das 5 da tarde. Faça a ingestão de 1 ou 2 copos de água antes de ir e a cada 20 minutos leva uma garrafinha para hidratar. Mas aqui eu deixo um adendo. Muitos dos nossos pacientes têm insuficiência cardíaca. Então a regra de hidratar não é para todo mundo. Aqueles pacientes com insuficiência cardíaca precisam consultar o médico, né, particular, para saber qual que é a quantidade ideal para cada um deles. Que bacana. Doutora, já tirou já as minhas dúvidas, as dúvidas dos telespectadores também, que é bastante também, nesse calorão, hein, doutora? Com certeza. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação. Super beijo para você, obrigada. Um ótimo carnaval, uma ótima terça-feira de carnaval e até a próxima. Tchau, gente. Prazer, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.